Jeremias, capítulo 7. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e vejam o que eu fiz ali por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este meu templo em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença, como fiz com os seus parentes, o povo do Reino do Norte. Deus disse: Jeremias, não ore por este povo. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais e até sobre as árvores e as plantações. E a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar.
Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, digo que não me importa que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifícios. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês. Mas vocês não lhes deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade. Nem se fala mais nisso. Deus disse ainda: chore, povo de Jerusalém. Corte os seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali queimam seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas de Vale da Matança. Vão enterrar gente em Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens. E não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta. E eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém. Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram. Não serão recolhidos, nem sepultados, mas ficarão na terra.
como esterco. E todos os que soprarem dessa raça de gente ruim e que estiverem morando nos lugares por onde eu os espalhar, vão querer morrer em vez de continuar vivendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou: o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para as outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que vocês têm a coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso darei as mulheres deles para outros homens e as suas terras para novos donos. Porque todos, importantes ou humildes, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância. E dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como lavrador ajunta as suas colheitas. Mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram. Por isso, eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venham, vamos correr para cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra Ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo seus cavalos bufando. Quando os cavalos deles rincham, a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Atenção, diz o Senhor. Estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los. A minha tristeza não pode ser curada. O meu coração está doente. Escutem,
Estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês me irritam com seus ídolos e com seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido porque o meu povo está ferido. Choro, completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então, por que o meu povo não foi curado? Capítulo 4. A Batalha de Emaús. Gorgias reuniu 5.000 soldados de infantaria e 1.000 dos melhores cavaleiros e saiu de noite com eles do acampamento. O seu plano era atacar de surpresa os judeus e acabar com eles. Alguns judeus apóstatas que moravam na fortaleza de Jerusalém serviram de guias para ele. Quando Judas tomou conhecimento do plano de Gorgias, saiu com seus soldados para atacar o exército sírio em Emaús, enquanto Gorgias e os seus soldados estavam fora do acampamento. Gorgias chegou ao acampamento dos judeus de noite e não encontrou ninguém. Pensando que eles estavam fugindo, Gorgias foi procurá-los nas montanhas. De madrugada, Judas apareceu na planície com 3.000 homens. Mas eles não tinham as armaduras e as espadas que gostariam de ter. Viram o poderoso exército sírio com todos os seus soldados bem treinados. E viram que o acampamento deles estava bem defendido e rodeado pelas tropas de cavalaria. Judas disse aos seus homens: não tenham medo desse exército enorme e não se assustem quando formos atacados. Lembrem de como os nossos antepassados foram salvos quando atravessaram o Mar Vermelho e o rei do Egito e o seu exército os estavam perseguindo. E agora, oremos a Deus, pedindo que Ele tenha compaixão de nós. E lembre da aliança que fez com os nossos antepassados. E derrote, hoje, esse exército que estamos enfrentando. Assim, todos os pagãos ficarão sabendo que existe alguém que socorre e salva o povo de Israel. Quando os sírios viram os judeus avançando para atacá-los, saíram do acampamento para a luta. Os soldados de Judas tocaram as cornetas e atacaram. Derrotaram completamente as tropas sírias, que fugiram para a planície. Os que ficaram para trás foram mortos à espada. Os judeus perseguiram os sírios até Gezer, e as planícies da Idumeia, e as cidades de Asdod e Jâmia. 3.000 sírios foram mortos. Quando Judas e o seu exército pararam de perseguir os sírios e voltaram para o acampamento, ele disse ao povo: não vão buscar agora os objetos de valor dos soldados mortos, pois nós ainda vamos ter de lutar contra os sírios.
Górgias e o seu exército estão bem perto, ali nas montanhas. Enfrentem com coragem os inimigos e lutem contra eles. Depois da batalha, vocês poderão pegar os objetos de valor com toda a segurança. Judas mal tinha acabado de falar quando uma patrulha de soldados sírios apareceu no alto das montanhas. Os sírios viram que o seu exército tinha fugido e que os judeus estavam pondo fogo no acampamento deles. Era fácil ver a fumaça, que mostrava claramente o que estava acontecendo. Ao notarem isso, os sírios ficaram apavorados. E quando viram o exército de Judas na planície pronto para a batalha, todos eles fugiram para a terra dos filisteus. Aí Judas e os seus soldados foram até o acampamento dos sírios e pegaram todos os objetos de valor. Pegaram muito ouro e prata, tecidos de cor púrpura e azul marinho e muitas outras riquezas. Quando voltaram para o acampamento, cantaram um hino, louvando a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele dia, o povo de Israel teve uma grande vitória. Os soldados sírios que conseguiram escapar foram contar a Lísias tudo o que havia acontecido. Ele ficou muito contrariado e desanimado com a notícia, pois não tinha podido fazer com os judeus o que ele queria, isto é, aquilo que o rei Antíoco havia ordenado que ele fizesse. Judas derrota Lísias outra vez. No ano seguinte, para derrotar os judeus, Lísias juntou um exército de 60.000 dos melhores soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria. Eles marcharam para Idumeia e acamparam em Betsur. Judas foi ao encontro deles com 10.000 homens. Quando viu o enorme exército de Lísias, ele orou assim: Bendito sejas, ó Salvador de Israel, tu que por meio do teu servo Davi fizeste com que o ataque do gigante Golias fracassasse. Tu que entregaste o acampamento filisteu nas mãos de Jonatas, filho de Saul, e do rapaz que carregava as suas armas. Do mesmo modo, entrega este exército nas mãos de Israel, o teu povo. E os nossos inimigos com todos os seus soldados e os seus cavaleiros fiquem envergonhados. Faze com que eles fiquem com medo, que percam a confiança que têm no seu poder e que tremam de medo na hora da sua derrota. Acaba com eles, usando para isso as espadas dos que te amam. E assim, todos os que são teus cantarão e te louvarão. Os dois exércitos começaram a lutar, e 5.000 soldados de Lísias foram mortos naquela batalha. Quando Lísias viu os seus soldados serem derrotados e notou a coragem dos soldados judeus e como eles estavam prontos para viver ou morrer corajosamente, tratou de voltar para Antioquia. Ali, ele contratou soldados mercenários, pois o seu plano era voltar para a Judéia com um exército ainda maior. A purificação e dedicação do templo. Judas e os seus irmãos comentaram: os nossos inimigos foram derrotados. Portanto, vamos para Jerusalém. Vamos purificar o templo e o dedicar de novo à adoração de Deus.
Então o exército inteiro se juntou e subiu o Monte Sião. Ali eles viram o templo em ruínas, o altar profanado e os portões destruídos pelo fogo. Os pátios pareciam bosques ou matas, com mato correndo por toda parte, e os cômodos dos sacerdotes tinham sido destruídos. Aí todos rasgaram as suas roupas, choraram em voz alta, puseram cinzas na cabeça e se jogaram no chão, encostando o rosto na terra. Quando as trombetas deram sinal, todos clamaram a Deus. Depois, Judas ordenou que alguns dos seus homens atacassem a fortaleza, enquanto ele purificava o templo. Escolheu sacerdotes honestos, dedicados à lei de Deus, e eles purificaram o templo, levando para um lugar impuro as pedras que o profanavam. O altar onde eram queimados os sacrifícios tinha sido profanado. Então eles discutiram o que fariam com ele. Tiveram a boa ideia de desmontá-lo, a fim de que não ficasse ali para envergonhá-los, pois os pagãos o tinham profanado. Portanto, desmontaram o altar e puseram as pedras num lugar próprio, no monte do templo, onde ficariam guardadas até que aparecesse um profeta que dissesse o que deviam fazer com elas. Depois, conforme a lei manda, construíram um altar novo, igual ao primeiro. Reconstruíram o templo, pegaram pedras brutas e reformaram a parte de dentro, dedicaram os pátios e fizeram novos utensílios sagrados. Puseram nos seus lugares no templo o candelabro, o altar do incenso e a mesa onde eram colocados os pães que eram oferecidos a Deus. Depois, queimaram incenso no altar e acenderam as lamparinas do candelabro. E o templo se encheu de luz. Colocaram os pães na mesa e penduraram as cortinas. Assim, completaram tudo o que precisava ser feito. No ano 148 da era grega, no dia 25 do 9º mês, o mês de Quisleu, os sacerdotes se levantaram de manhã bem cedo e, conforme a lei manda, ofereceram um sacrifício no novo altar, onde os sacrifícios iam ser queimados. Isso aconteceu 3 anos depois que os pagãos tinham profanado o templo, exatamente no mesmo dia e mês. Os judeus dedicaram o templo a Deus com hinos e música de harpas, liras e pratos musicais. Todos se ajoelharam e, com o rosto encostado no chão, adoraram e louvaram a Deus pela vitória que lhes tinha dado. Durante 8 dias, festejaram a dedicação do altar com grande alegria, ofereceram sacrifícios que eram completamente queimados e apresentaram sacrifícios de paz e de gratidão. Enfeitaram a fachada do templo com coroas de ouro e escudos pequenos, consertaram os portões e também os cômodos dos sacerdotes e colocaram portas neles. Todos ficaram muito alegres e contentes, pois a vergonha causada pelos pagãos já tinha desaparecido. Judas, os seus irmãos e todo o povo de Israel resolveram que a festa da dedicação do altar seria comemorada com muita alegria durante 8 dias, na mesma data, todos os anos, começando no dia 25 de Quisleu. Naquela ocasião, construíram em redor do Monte Sião uma muralha alta, com fortes torres de vigia, para impedir que os pagãos entrassem na cidade de novo, como já haviam feito. Judas deixou ali alguns soldados para protegerem o templo e cercou de muralhas também a cidade de Bet-sur, para que os judeus tivessem uma defesa contra o povo da Idumeia.
Romanos, capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos,
assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito.
o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmo 107. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado,
eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com um enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida dos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor